Esse vídeo aqui vai ser sem edição, não vai ter edição, tá? Vou falar aqui o seguinte, vou falar sobre dívida pública, principalmente. Como consertar a dívida, como consertar o Brasil. Um minutinho. Certo. 179 bilhões de déficit atual, ano de 2018. Aproximadamente 50 bilhões de gasto com dívida pública atualmente. Na época da Dilma era 700, caiu 200. Quanto mais se paga, mais a dívida cresce. Esses 500 bilhões, se não me engano, dá aí uns 40% da arrecadação de impostos a nível federal. Ou seja, quase metade do que todo mundo paga de imposto. Essa crise da gasolina tá saindo. Se o governo fosse isentar todos os impostos do diesel, daria, acho que, se não me engano, na faixa de 15 bilhões. Se ele fosse isentar a gasolina, provavelmente na faixa de uns, tá, por alto, 50 bilhões. E a dívida, todos os impostos de gasolina, ou seja, você pagando gasolina 2,20, 2,30, 2,50 no posto de gasolina. Diesel você vai pagar R$2, 2,20. 50 bilhões. Estou falando aqui de uma cifra de 500 bilhões anuais. Tá certo? Ou seja, todos os impostos de todos os combustíveis custam 1/10 do que o governo gasta com dívida pública. Você já ouviu alguém falando sobre dívida pública por aí? A mídia? Algum político? Fora internet, uma organização, alguma coisa. Você já ouviu falar de dívida pública, de gasto com dívida pública? Por que ninguém abre o bico sobre isso? Será que tem uma galera vendida protegendo esse sistema? Quanto mais se paga essa dívida, porque é juros e amortização. Aí as pessoas pensam, mas está amortizando, ou seja, está diminuindo, está quitando a dívida. Por que essa dívida, quanto mais paga, mais ela cresce? É estranho, né? O Banco Central não tem transparência nenhuma com as contas dele, né? Quando ele divulga de uma maneira tão complicada, tão bagunçada, que ninguém entende porra nenhuma. O Banco Central, historicamente, trabalha para benefício dos bancos, banqueiros, sistema financeiro. E é o que estão fazendo agora. Isso é errado? Não, isso é normal, é o certo. Porém, as cifras estão erradas, certo? É você colocar aí uma taxa de juros aí a 14% ao ano e fechar contratos de títulos de dívida pública a 16%, ou seja, acima da taxa de juros oficial. Fazer isso numa reunião fechada entre banqueiros e Banco Central. Cupom. Isso é super suspeito. O Banco Central tem histórico de banqueiros ou pessoas envolvidas ocupando sua presidência em cargos elevados. Ou seja, você vai colocar um presidente de um banco privado para dirigir o Banco Central, que pode chegar a negociar uma bagatela de 500 bilhões com esses bancos privados. Você é raposa tomando conta do galinheiro. Se sumir galinha, meu amigo, azar o seu, né? Não estou dizendo que atualmente isso está sendo feito. Eu acho que historicamente isso foi feito e atualmente possivelmente está sendo feito ainda. Ou seja, até hoje tem conluio, acordos maravilhosos do Banco Central. Enquanto isso, quem paga a conta? Eu e você. Os dólares chegam do exterior. Eu vou explicar melhor isso aqui. Vou dar um pause. Eu explico. Não vai ter edição esse vídeo, vai ser direto. Beleza? Então vamos lá, voltando. Na minha visão, que eu vejo, como é que o Brasil se financia com relação ao exterior? Por que o real tem esse valor determinado em relação ao dólar? Porque existem grandes bancos privados internacionais
principalmente americanos, que são, segundo pesquisas, donos do Banco Central de lá, o Federal Reserve, que eles mandam dólares, remessas de dólares para o Brasil. Eles emprestam dinheiro para o Brasil, alocam dinheiro na economia brasileira. Por exemplo, agora com a taxa de juros americana perto de 2%, eles devem estar cobrando aí uns 4%, né? 100% de spread, de lucro. Ou seja, eles emprestam para os grandes bancos brasileiros, nacionais, na faixa de 4% ao ano. E a nossa Selic atual está na faixa de 6, se não me engano 6,5%, não estou lembrado exatamente. Vai dar mais ou menos 2% de lucro para o Banco Nacional. Para sei lá, um Banco do Brasil, Itaú, algum banco desse tipo. Supondo, né? Estou supondo. Isso é o spread deles, 2% de lucro. Ele pega a 4, emprestado a 4, e empresta a 6 para o governo. Isso se a Selic for, se o título for fechado no valor exato da Selic. Pode ser fechado além da Selic. Porém, isso aí, a Selic não está cara. A Selic está barata atualmente. A Selic está uma maravilha, ó. Parabéns, a Selic está bacana. Porém, o problema é que há um tempo atrás, essa Selic estava 14,5%. 14,25% ou 14,75%. Incluindo alguns títulos que são fechados valor acima da Selic, né? E houve essa farrinha na época que a Dilma saiu, enquanto a Dilma estava no poder. Houve essa farrinha chamada farrinha dos prefixados, ou seja, aquele valor lá ainda está contando hoje, ainda está vencendo, ainda não venceram esse título. Eles ainda estão lucrando 16% ao ano. Fuderam a nossa economia. 700 bilhões gastos em um ano. Agora 500, próximo ano, sei lá, 450. Isso vai demorar para vencer esses títulos. Por isso que está reduzindo a Selic e não está afetando porra nenhuma. É só piada para besta ver. Não está tendo impacto nenhum atualmente. Vai ter impacto no futuro se continuar baixo. Essa desculpinha de aumentar a Selic para combater a inflação, cara, isso só engana gente burra, velho. Qualquer economista assim que não seja tão idiota a ponto de acreditar nessa conversa, sabe? Se você aumenta igual na Argentina 40% de juros ao ano, para você, em cima de uma dívida de 3 trilhões, você vai dobrar esse valor. Em 2 anos você vai dobrar esse valor. Ou seja, vai ter 6 trilhões de dívida. Se sua dívida está aumentando, você está imprimindo dinheiro para pagar ela. Você está imprimindo título público, que é dinheiro. Se você está imprimindo dinheiro, sua inflação vai aumentar. A oferta de dinheiro vai aumentar. Portanto, a inflação vai aumentar. Então, essa é uma desculpa de falar, para. Essa conversa para boi dormir. Uma conversa estúpida. Então, quer dizer o quê? Juros, Selic alta vai foder a economia. Selic baixa vai ajudar a economia. Quem perde com isso? Banqueiro. Se a Selic está baixa, a economia vai bem, o banqueiro está perdendo. Ele vai ter que emprestar para o povo. Vai correr isso, soma calote, vai ter trabalho para fazer milhares de empréstimos pequenos, ao invés de ir lá e abocanhar uma bagatela do governo, que é o que eles estão fazendo, porque eles são preguiçosos, porque não tem caráter. Mas vamos lá, voltando. Se a situação continuar do jeito que ela está, isso é um tiro no pé. Porque você vai endividar tanto o país, você vai criar uma recessão tão grande, que é perigoso você tomar um calote. Perigoso o país se declarar moratória. Certo? Então você não vai ganhar porra nenhuma no final das contas. Não vai lucrar nada com isso. Se o parasita ele suga com tanta força ao ponto dele destruir o ser vivo que ele está parasitando, ele não vai viver. Você vai matar a sua vítima. Agora quer sugar, suga. Pelo menos suga da maneira que a vítima consiga sobreviver. Seja um parasita benéfico, né? E vamos supor, se você auditar essa dívida, auditar é o quê? É saber os pormenores, avaliar ela por detalhes, em detalhes, para saber o que está acontecendo com essa dívida pública. Por que ela está tão gigante assim? Se está incidindo juros sobre juros, que é anticonstitucional. Se tem alguma coisa errada ali, irregular, que tem. Essa dívida vai cair na faixa de 20% do valor atual dela. Se é 3 trilhões, vai cair para a faixa de 600 bilhões.
Com isso, o Brasil vai pagar quase nada de juros. Com isso, a economia ia bombar, porque o governo ia estar sobrando dinheiro, não ia mais precisar ficar gerando austeridade para pagar essa porcaria. Não estou dizendo que sou a favor da auditoria, porque eu acho que os banqueiros vão se fuder. E se eles se fuder, a gente também se fode. Se a gente se fuder, eles também se fodem. Então tem que ter uma cooperação mútua. Isso é essencial. Os grandes detentores da dívida, de fato, são os grandes bancos privados nacionais e alguns internacionais. Ou seja, não pensa que eu estou investindo no Tesouro Direto. Você não é ninguém. Seu dinheiro é aqui, ó, é 1%, 2%. Seu Tesouro Direto é 80 bilhões, se não me engano. O valor total investindo no Tesouro Direto. Isso não dá nem 1/30 da dívida pública. Quem detém, confia em mim. Confia na pessoa que eu vou falar agora, logo após. Quem detém a dívida pública são grandes bancos privados e alguns internacionais, principalmente os privados, brasileiros. Agora eu vou falar, a maior entendedora sobre dívida pública brasileira se chama Maria Lúcia Fattorelli, da Auditoria Cidadã da Dívida. Eu já fui um voluntário, com isso eu aprendi muito lá dentro. E quer entender sobre dívida pública? Conversa com ela. Solta ela lá dentro do Banco Central, você vai ver que ela vai te falar exatamente o que teve de errado. É uma ex-auditora da Receita, então ela tem um faro muito bom para mutreta. E, digamos assim, eu parei de ser voluntário por um acidente. Eu mandei uma foto de mulher pelada, um vídeo, no grupo sem querer. Por isso que eu abandonei, mas eu continuo com as ideias, eu acho que eles estão certos, porém, isso é uma coisa que eu tenho uma divergência, que é exatamente isso que eu falei. Se você for lá e auditar e reduzir o valor para o valor correto, honesto, que é de 20% do valor total da dívida, você vai foder com os banqueiros. Se você foder com os banqueiros, você vai foder com o país. E esse que é o problema. Então tem que haver um entendimento. Eles têm que aliviar para o nosso lado, a gente tem que aliviar para o lado deles. Mas o país tem que andar para frente. Isso aí, galera. Valeu. Sangria Econômica. Inscreva-se. E inscreva-se aqui, beleza? Não esquece. E siga a página. Um abraço. Valeu.